que é o ser ou o que é a existência. É sobre isso que fala o livro Sofista, que é um dos diálogos platônicos, sofista ou do ser. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que o termo ser aqui no livro é como se ele estivesse dizendo o todo, ou seja, a existência. E ele vai abordar esse tema, na verdade, por um elemento secundário, que é o seguinte: ele precisa resolver esse tema do que é a existência para poder cumprir o propósito dele no diálogo, que é classificar o que é um sofista. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse livro é o contexto sob o qual essa história aqui vai rolar, nesse diálogo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é isso, e o contexto é o seguinte: na Grécia da época, existiam dois tipos de pessoas que lidavam com conhecimento. Existiam os filósofos, que são um pouco mais conhecidos por nós, pelo menos o termo é um pouco mais conhecido, né? E existiam os sofistas. Qual que é a diferença? A diferença é que o sofista, ele era uma espécie de professor, era uma pessoa que usava o conhecimento para vender o conhecimento para outras pessoas, né? Enquanto o filósofo, ele buscava o conhecimento por amor à verdade, se a gente pode dizer assim, né? O conhecimento para o filósofo tinha valor em si mesmo, enquanto para o sofista o conhecimento era só uma mercadoria, tá? E não que o sofista não tivesse bons ensinamentos ou coisas assim, mas frequentemente eles, como estavam usando só como mercadoria esse conhecimento, eles moldavam esse conhecimento do jeito que eles queriam. Não necessariamente o discurso do sofista precisava estar atrelado à verdade, enquanto o filósofo, na verdade, estava buscando a verdade em si, né? O contexto é esse, então. Havia uma certa rixa entre filósofos e sofistas, embora nessa época aqui os sofistas também muitas vezes eram chamados de filósofos, né? Embora já existissem os dois termos, e hoje em dia a gente diferencia uma coisa da outra, mas na Grécia, constantemente as pessoas comuns chamavam sofistas de filósofos também, porque para elas eles também estavam falando a respeito do conhecimento. Só que existia essa rixa porque os filósofos entendiam que, na verdade, não, eles só estavam usando o conhecimento para fins comerciais e muitas vezes ganhando dinheiro com afirmações falsas, explicações erradas. O importante para o sofista era só vencer o debate, né? Que era uma habilidade muito requisitada na Grécia. A capacidade de vencer debates era muito requisitada porque isso era muito utilizado no contexto da política, que é uma das coisas que a Grécia, de certa forma, implementou no mundo, né? O conceito da política dentro da cidade. E na política ocorriam muitos discursos e debates para poder chegar a um consenso. Não é diferente de hoje é a mesma coisa, né? Então a arte de ter a habilidade, né, de debater e vencer disputas por meio do debate era muito valorizada. E era isso que o sofista, no final, ensinava na maioria das vezes. Ok, dentro desse contexto, Platão, nesse diálogo, então, ele usa ali os personagens do diálogo, né, para conseguir classificar o que é um sofista. E com essa classificação, ele não está falando isso no diálogo, mas o que ele está querendo é, obviamente, separar o sofista do filósofo e deixar claro o que é um sofista e as coisas que eles, na opinião dos filósofos, faziam de errado, né? Então, é nesse contexto que vai aparecer a discussão sobre o que é a existência. E por que vai aparecer esse tema, então? No começo aqui,
Platão vai, através do diálogo aqui dos personagens, né? Que nesse caso aqui é Tieteto e o estrangeiro, e Sócrates estava ali olhando só, porque isso é contado no começo do diálogo, né? Então, Platão vai classificando inicialmente o sofista como alguém, então, que usa o conhecimento como mercadoria, e ele usa essa mercadoria no ambiente particular, vendendo para particulares, porque os sofistas vendiam para jovens ricos, pessoas que queriam entrar na política, esse tipo de coisa. Então ele vai classificando o sofista, mas chega um momento onde eles esbarram justamente, e Platão faz isso de propósito, eles esbarram no diálogo no ponto mais usado pelo sofista para se defender, que era o seguinte, na verdade, uma armadilha ali de conhecimento que eles usavam, né? Quando o filósofo debatia com o sofista e chegava a uma conclusão, olha, você está mentindo, você está faltando com a verdade. O sofista então perguntava para ele, mas o que é a verdade? O que é a falsidade? E aí o filósofo vai responder, geralmente aqui pela tradição grega, que a verdade, né, a opinião verdadeira é aquilo que é. Ou seja, a verdade é o fato, né? E a falsidade, ou a explicação falsa, que era o que o sofista estava fazendo, era aquilo que não é, ou seja, não era o fato. E aí, qual que era o problema? Os sofistas sempre respondiam da seguinte forma, segundo o diálogo. O sofista falava assim, olha, você está dizendo então que eu estou falando sobre algo que não é. E é por isso que eu estou sendo falso. E o filósofo falava, sim. E aí o sofista falava, mas se eu estou falando de algo que não é, como que eu estou conseguindo falar sobre isso? Porque se algo realmente não fosse nada, eu não teria como falar dele. E aí o filósofo ficava embolado nessa questão, porque o sofista levava ele para um ponto onde ele tinha que decidir entre uma coisa ou outra, e o sofista, na verdade, está fazendo uma armadilha. Por quê? Porque ele está colocando que o não ser, e aí aqui vai ficar mais fácil, daqui a pouco eu vou comentar que a gente pode substituir esses nomes por outras coisas para entender mais fácil. Porque ficar falando ser e não ser toda hora atrapalha até um pouco a compreensão do diálogo para os nossos dias atuais, porque a gente não está tão acostumado com esses termos, né? Mas o que o sofista fazia era, então, colocar o não ser como o total oposto do ser. Ou seja, o ser existe e o não ser não existe absolutamente. Então, se você está falando que eu estou mentindo e a mentira é o não ser, isso tá errado, porque se fosse não ser, eu não estaria falando. E aí o filósofo não conseguia refutar o sofista. Mas por quê? O que o diálogo vai mostrar para a gente é que justamente o problema está na definição de que o não ser é o oposto do ser, ou seja, de que o não ser não existe. E esse diálogo de Platão, então, o sofista, ele vai mostrar que, principalmente, que o não ser, ele existe e ele participa do ser. Aí, agora, para gente entender melhor, eu vou trocar esses termos para algo que a gente está acostumado na atualidade. A título de estudo aqui, então, vamos substituir o ser pela verdade. Então, sempre que eu falar a verdade, eu estou falando daquilo que é. E o não ser seria a falsidade, aquilo que não é, tá? Não está correto, tá? Esses dois termos, verdade e falsidade, eles não são suficientes para explicar o ser e o não ser, tá? Mas para a gente entender o que está falando no diálogo, é legal usar essas palavras. Então, no final, vou amarrar um pouquinho essa questão aí dos termos, tá? Se a gente imagina, então, que verdade é o ser e o não ser é a falsidade, o que esse diálogo vai mostrar pra gente é que
Ao contrário do que nós até imaginamos, porque a gente imagina então que a verdade é quando a gente diz um fato e a mentira é o total oposto, ou seja, a gente tende a imaginar que só a verdade existe e a mentira não existe. A mentira é algo inventado. E na verdade o diálogo vai revelar que não. Quando a gente está falando algo falso, a gente está dizendo algo que também existe, que participa, portanto, da verdade, mas não é a verdade. Ou seja, a verdade, que é o ser, participa da não verdade, que é a mentira, mas não pode ser definida por ela. Então, como que a gente entende isso? E é esse ponto justamente que vai refutar os sofistas, no caso aqui. Imagina o seguinte, se eu digo que 1 mais 1 é 2, e você diz assim, você está falando a verdade. É porque, quando eu digo 1 mais 1 é 2, eu estou dizendo a coisa exatamente como ela é no padrão do ser, ou seja, do jeito que a coisa é de fato, né? Então, 1 mais 1 é 2. Eu estou alinhando o meu discurso com o ser, com a verdade, né? Com a existência real da coisa. E quando eu digo que 1 mais 1 é 4, aí você vai falar que eu estou mentindo. Porém, e aí que entrava o ponto do sofista, se eu estou mentindo e a mentira não existe, como que eu posso falar a frase 1 mais 1 é 4? Porque se eu estou falando de alguma coisa, então essas coisas têm que existir. E se elas existem, como que eu posso estar mentindo? Não é? Esse era o argumento do sofista. O problema é que quando eu digo 1 mais 1 é 4, e eu estou mentindo, falando a coisa errada, eu continuo usando, para falar isso, elementos da verdade. Porque o número 1 continua sendo o número 1, e eu estou falando ele nessa frase. O mais continua existindo, né? O símbolo de adição continua existindo, e ele está correto. 1 é 1, mais é mais, e o número 4 também continua existindo, ele é real, ele é verdadeiro, né? Poxa, então aonde que está a mentira? Se o número 1 existe, se o mais existe, se o 4 existe, por que está errado eu falar que 1 mais 1 é 4? Porque eu peguei os elementos da verdade que estão contidos nessa afirmação falsa, só que eu organizei eles de maneira a se distanciar do padrão real do ser. Então, a conclusão que o diálogo vai chegar a respeito da existência é que a verdade, que é a coisa que de fato existe, ela tem um formato, e a mentira ou a falsidade, que era o que o sofista fazia nos seus discursos, não é deixar de usar as coisas que existem, mas é usar os elementos de verdade que existem, organizados de maneira a se distanciar do padrão original. Portanto, a mentira ou a falsidade não é falar de algo que não existe, mas é pegar as coisas que existem e organizá-las de maneira a se distanciar do padrão real daquela coisa. Então, quando eu digo 1 mais 1 é 4, eu estou falando de coisas que existem. Afinal, o número 1 e o número 4 existem. O problema é que eu estou organizando isso de maneira que não combina com o padrão da realidade. E aí, nesse sentido, então, se o não ser, que é a falsidade, né, ela, na verdade, participa do ser, ou seja, ela não deixa de ser real, aquilo que ele está falando. O problema é que está distante do padrão estipulado pelo ser, do padrão daquilo que é, né? Com isso estabelecido, aí o filósofo consegue então refutar o sofista, dizendo para ele, olha, quando o sofista disser, mas se eu estou mentindo e a mentira é aquilo que não é, como então eu posso estar falando sobre isso? Porque se isso não fosse nada, eu não conseguiria falar sobre isso.
E aí, a essa indagação, o filósofo responderia então: é porque o não ser não é a inexistência do ser, mas é o ser organizado em um discurso de maneira distante do padrão original dele. E aí fica provado, então, que é possível que o sofista esteja de fato sendo falso, porque a falsidade seria essa organização dúbia da realidade no discurso de quem está falando, né? Uma coisa que você pode fazer para compreender ainda mais facilmente esse texto é entender, e eles vão falar isso no diálogo, que o ser, ele é exterior às coisas, ou seja, ele quando eu digo que 1 mais 1 é 4, o ser está lá, mesmo aquilo sendo uma opinião falsa. Ou seja, o ser participa de tudo, porque não existe nada que não seja. Tudo que é, é. Se eu estou falando alguma coisa é porque ela existe. Não tem como eu falar de algo que não existe. Pelo menos o termo daquela coisa, a palavra, tem que existir, né? Então, o ser é uma coisa externa que participa daquilo, mas que não pode ser definido somente por aquela frase. Ou seja, na frase 1 mais 1 é 4, o ser, a verdade, ela está presente. Está presente na definição dos números, na definição do que é 1, na definição do que é 4, na definição do que é uma adição, mas não pode ser resumida por essa frase. Ou seja, a verdade está presente, mas eu não posso dizer que esta frase é a verdade. Por quê? Porque os elementos da verdade ali estão dobrados, eles estão colocados de forma a se distanciar do padrão original. Como é que você entende isso mais fácil? Vamos avançar um pouquinho na história e vamos substituir o ser pelo Deus dos cristãos. Então, o ser é o Deus, é aquele que está fora do mundo, mas que está participando do mundo em tudo que existe. Esse é o conceito do Deus dos cristãos, né? Se você olha, então, o ser como Deus, a verdade seria todo discurso que está 100% alinhado com aquilo que Deus é ou aquilo que Deus pensa. Ok? Provavelmente está ficando mais fácil de entender agora, porque o conceito de Deus, mesmo que você não creia em um Deus, é muito mais próximo da gente do que o conceito de ser e não ser, né? Isso ficou na história já há muito tempo. Então, a opinião verdadeira é tudo aquilo que está 100% alinhado com o que Deus é, com a forma que ele pensa e com a forma que ele fez as coisas. Então, sempre que eu estou falando de acordo com o que Deus é ou de acordo com o que ele fez, eu estou falando a verdade, porque está alinhado com o ser. Quando eu estou falando a mentira, eu não estou deixando de falar de coisas que Deus fez. Eu não estou deixando de falar de coisas que Deus é. Mas eu estou propositalmente organizando essas coisas de maneira a se distanciar da imagem original de Deus, né? Daquilo que de fato Deus é e de como de fato Deus fez as coisas. Então, nesse sentido, quando eu digo que 1 mais 1 é 2, eu estou narrando a coisa exatamente como ela é em Deus, e quando eu digo que 1 mais 1 é 4, eu continuo usando elementos que Deus criou, o número 1, o número 4, só que eu estou narrando a coisa de maneira a inverter os elementos e organizar de forma que não reflita mais exatamente aquilo que Deus é. Ou seja, o problema que o livro resolve então é de que tudo que existe, existe. E quando eu estou mentindo, quando eu estou sendo falso, eu não estou falando do que não existe. Eu estou pegando o que existe e organizando de maneira errada, se comparado ao padrão que é o ser, que é a forma como a coisa funciona, que mais para frente na história vai ser chamado de Deus, né, pelos cristãos aí. E que na filosofia grega vocês vão entender também em outras obras de Platão que ele já vai entendendo que o ser, então, ele
ele tem certas características. Depois os cristãos vão entender que esse ser, então, ele é dotado de uma vontade, ele é dotado de uma capacidade de ação, né? E para os cristãos, então, esse ser vai ser uma pessoa, que é a pessoa de Deus, né? Bom, então é sobre isso que fala esse livro aqui, que é o livro Sofista ou do Ser. A seguir, existe mais um diálogo ainda sobre esse cenário, que é o Protágoras, que daí está falando sobre os sofistas. E nessa edição da Edipro aqui, eles condensam os três, né, porque eles estão próximos. Então, a gente tem o Tieteto, que fala do conhecimento, o que é o conhecimento, né, e aí eles não chegam numa conclusão certeira sobre o que é o conhecimento. Depois a gente tem o sofista, que então eles estão investigando a respeito do que é o ser, do que é a existência. Por que isso aqui está junto? Porque quando eles investigam o que é o ser, na verdade eles estão exatamente investigando a questão do conhecimento, porque no Tieteto a gente vê que eles procuram o conhecimento no lugar onde o conhecimento não está, porque o conhecimento é anterior a todas as hipóteses que eles colocam no Tieteto. Então eles falam, o conhecimento é a opinião verdadeira mais a explicação racional. Mas para eu explicar racionalmente, o conhecimento tem que pré-existir. Aonde esse conhecimento pré-existiria? No ser. Então, essas coisas estão ligadas um diálogo no outro, né? O ser seria exatamente o lugar aonde está existindo o conhecimento e aonde a gente precisa acessar ele, ou seja, quando eu conheço algo, é porque eu consegui acessar o ser, entender o que ele é e eu consigo falar exatamente o que eu vi lá, né? Então, olha, é desse jeito. E aí eu estou falando a verdade porque está alinhado com a forma com que o ser é. Chame você o ser de ser ou de Deus.